Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começa agora o Bons Negócios, um programa do Sebrae Sergipe. E a gente começa o programa de hoje falando sobre um projeto socioambiental. E o nosso convidado, Camilo Cantanhede. E a gente vai conhecer agora o Encantos da Restinga. Seja bem-vindo, Camilo. Obrigado pelo convite, agradeço em nome de toda a equipe e também da produção que convidou a gente para estar aqui. Bom, uma coisa é fato, Camilo. A preocupação com a sustentabilidade é urgente. Como é que surgiu essa ideia de montar esse projeto? A ideia ela surgiu mais ou menos no meio da pandemia, quando nós percebemos que tanto as crianças quanto as suas famílias precisavam de opções para estar em contato com a natureza. Então começou com um projeto bem pequeno, com hospedagem de Airbnb, e a procura foi dando o direcionamento do negócio. As crianças que entravam em contato com aquela área verde começaram a ter mais familiaridade também com as questões de plantio, de colher o próprio alimento, de brincar no meio da natureza. São cerca de 10 mil metros quadrados que a gente oferece para as famílias sergipanas diferentes formas de contato com a natureza, seja através do alimento, através da procura de animais, de pássaros, identificando os pássaros, criando jogos e brincadeiras na natureza. E a partir daí teve uma aceitação boa e o retorno dos pais, das mães, das famílias foi o que fez a gente estimular novas opções dentro do mesmo espaço. Você imagina então, durante a pandemia, algumas crianças nasceram durante a pandemia e obviamente que elas não têm contato com a natureza, não tiveram contato, não tiveram a possibilidade desse contato. Outras que viviam em apartamentos, em condomínios, não podiam sequer descer para brincar nos parquinhos. Então foi um achado isso. Perfeitamente, mas esse momento específico da pandemia foi quem ressaltou essa necessidade do contato com a natureza. Essa preocupação dos pais e das mães, ela já é recorrente, porque a maior parte do tempo, do dia, as crianças estão emparedadas dentro de casa. Verdade. Ou dentro da escola. E esse contato com a natureza foi estimulado pela necessidade de tirar as crianças de dentro de casa, ter acesso a um lugar que era completamente aberto e a segurança também no período que estava na transmissão da Covid. E todo esse contato com a natureza, esses jogos que são propostos, é tudo muito com base na ludicidade? A principal ferramenta do aprendizado que nós estimulamos na Encantos da Restinga é a ludicidade e a diversão. Então tem momento para fazer espadinhas com palhas de coqueiro, a construção de pipa, que era coisa da nossa infância, são atividades que estão sendo resgatadas agora e cada vez se tornando mais importantes. A partir do plantio de alimento, que é onde a criança acompanha o ciclo da natureza, onde o alimento passa a ser a principal forma de aprendizagem para ela dos elementos da natureza que fazem parte do seu dia a dia. Ou seja, pelo que você falou, tem atividade para as crianças e também para os pais. Também para os pais. Os pais eles contam com uma estrutura que eles podem ficar à vontade enquanto as crianças ficam brincando. Lá no espaço nós servimos algumas comidas, o açaí produzido com bananas que são colhidas no nosso quintal, mamão que é colhido no nosso quintal. E os pais podem ter esse momento de interação, participando das atividades e brincando também, ou simplesmente relaxando, ficando lá no meio de uma florestinha enquanto as crianças estão se divertindo através das nossas atrações. E o feedback disso, Camilo? Os pais falam para você sobre a mudança de comportamento nas crianças? Falam. E o feedback é aquilo que dá o maior estímulo para a gente. Porque nós tivemos já situações bem diferentes, Amália, de crianças que têm grau de autismo, que quando entram na Encantos, elas passam a se expressar de outra forma. E o retorno que as famílias dão para a gente é também do relaxamento que a criança tem em casa. A questão de levar um produto para sua casa, levar uma banana que colheu, também é um elemento pedagógico, ele sai da Encantos e adentra na casa dessas famílias. Algumas crianças que têm dificuldade para comer algumas frutas, vai lembrando que foi o limãozinho colhido lá na Encantos, vamos fazer uma limonada, a vitamina com a banana. Então esse elemento gastronômico da comida, ele passa a fazer parte também dentro da casa das famílias. Então são diferentes tipos de retorno que nós estamos recebendo e tentando entender qual é o direcionamento que nós vamos dar a partir dessa interação e da apropriação das crianças pelo próprio espaço. Que foi assim desde o início. Você Sempre montou começou. Um projeto com foco numa coisa e de repente as respostas começaram a aparecer e você foi entrando nisso. Corretamente. Como era um empreendimento muito inicial, nós ficamos observando quais eram os caminhos, quais eram os serviços que eram solicitados pela família e a partir deles nós fomos modelando o nosso negócio. Entendi. E como é que faz para ter acesso? Para ter acesso, procura o nosso Instagram, manda uma mensagem para a gente que a gente faz todos os trâmites necessários para que a criança possa se inscrever, participar tanto de atividades que são isoladas, ou a contratação mensal do nosso serviço também. Entendi. E tem colônia de férias?
Agora nós estamos funcionando às quartas, sábados e domingos com diferentes atrações, com a parte de plantar, com a parte de brincar, onde a família escolhe quais são os dias que ficam melhor para ela participar. E é o dia inteiro? Funciona de 8 horas da manhã até 12 horas da tarde, quando dá horário de almoço e nós fechamos as nossas portas. E as famílias que acabam se hospedando é que curtem um pouco mais aquele espaço, assim que acabam as atividades para as crianças. Que maravilha. Camilo, muito obrigada. Eu que agradeço, Amália. A nossa BNCC, Base Nacional Comum e Curricular, ela prevê o desenvolvimento de competências empreendedoras, de projeto de vida, educação financeira, e nesse sentido a educação empreendedora ela trabalha com esses eixos de maneira que possa contribuir para o desenvolvimento integral desse estudante desde os 7 anos até o ensino superior. Trabalhamos competências, atitudes, desenvolvimento de habilidades, autorreconhecimento, autoestima, socioemocional, focada especificamente para o projeto de vida. O que eu quero ser? O que eu sou? Como que eu posso desenvolver minhas habilidades? Como que eu trabalho os comportamentos empreendedores que podem ser úteis para todo o seu caminhar, sua jornada de estudos, sua jornada de futuro trabalho. E nesse sentido também o SEBRAE apoia as instituições de ensino com a implementação de conteúdos e soluções que ajudem essas instituições a trabalhar diversos conteúdos voltados para a educação empreendedora. E por falar em educação, a comitiva do SEBRAE Sergipe está aqui na cidade de Vila Nova de Gaia, vizinha ao Porto, a 300 quilômetros de Lisboa, participando do 2º Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, evento realizado pela Universidade Aberta do Porto e pelo SEBRAE. Este congresso faz parte da programação da visita técnica do SEBRAE a Portugal, que se estende até o dia 13 de julho, quando serão realizadas ainda reuniões com outras instituições que fomentam o empreendedorismo, a exemplo da ANPME, a Associação das Pequenas e Microempresas de Portugal, e a Tempos Brilhantes, instituição de fomento ao empreendedorismo nas escolas. O congresso teve ainda a participação do diretor superintendente do SEBRAE, o Paulo Doirado, na abertura e em painéis sobre empreendedorismo e educação. Durante a programação também foram vários artigos apresentados que farão parte de uma grande publicação que vai ser lançada em setembro de 2022. Direto de Vila Nova de Gaia, em Portugal, André Guzmão, para o Bons Negócios. Você sabe como escolher uma planta para ambiente fechado? Essas e outras dicas com quem entende do assunto no próximo bloco do Bons Negócios. Precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O SEBRAE ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras. Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Cada palavra, cada áudio, foto, vídeo, cada matéria a favor do empreendedorismo faz diferença. Toda vez que você, jornalista, dedica seu talento a valorizar os empreendedores brasileiros, o resultado é mais motivação, mais inspiração, mais transformação. Quem empreende merece ser visto, sentido e ouvido. E quem dá essa oportunidade merece mais que aplausos. Merece um prêmio. Prêmio SEBRAE de Jornalismo. A força do jornalismo a favor da cultura empreendedora. Bons Negócios de volta e agora a gente fala sobre verde. Ficou sem entender? Calma que a gente explica. O George Machado é o nosso convidado e já começo te perguntando, você tem uma loja de plantas, é isso? Isso, eu sou arquiteto paisagista, então
nada melhor do que trabalhar com plantas no dia a dia, não só em projetos, né? Então, a gente tem um prazer enorme de estar trabalhando, poder oferecer o verde para a casa dos nossos clientes. Por falar em verde na casa dos clientes, a gente percebe que durante a pandemia houve uma mudança de comportamento das pessoas que passaram a buscar mais plantas dentro de casa, trazer o verde para dentro de casa. Isso, foi impressionante o quanto as pessoas passaram a valorizar mais as plantas, né, de uma forma geral, e procurar as empresas do ramo de paisagismo, de jardinagem, para poder buscar soluções, para trazer vida para a casa delas, né? Porque elas, com a pandemia, ficaram enclausuradas, então tinham que buscar algo que trouxesse realmente vida e pudesse compartilhar aquele momento tão difícil, né, dentro de uma casa, e procurar uma espécie de terapia. Muitos clientes nossos que não gostavam de plantas, não valorizavam, passaram a amar plantas e viciaram e semanalmente estão aqui conosco. É aquela história, a gente imagina que ter planta em casa dá trabalho, tem que aguar todo dia, mas houve realmente uma mudança de concepção com relação a isso, que deixou de ser um mero objeto de decoração. Sim, claro. É vivo, né? Então, assim, é importante as pessoas poderem entender isso daí e os cuidados, cria essa relação mais íntima, né, entre o cliente, né, e suas plantas. É interessantíssimo. E o retorno que ela dá para elas, né? Não só embeleza a casa, como também valoriza o ambiente e dá vida, né? E o mais importante, ainda dá tranquilidade, paz para as pessoas que lidam com elas no dia a dia. Bom, já vou aproveitando você aqui com a gente no Bons Negócios para dar dicas, né? Então, por exemplo, ter plantas dentro de casa, o que é mais indicado e que tipo de cuidado a gente tem que ter? Então, primeira coisa que a gente orienta o cliente, né, que elas venham com fotos do local, então a gente faz uma visita sem compromisso para poder fazer a indicação da planta adequada ao ambiente, certo? A gente vai analisar a decoração, a volumetria que fica mais adequado ao espaço e o tipo de planta, conforme a ventilação, a iluminação do ambiente. Então é importante estar buscando um profissional para poder orientar. Nessa consultoria é importante levar em consideração se tem animais ou não na casa? Crianças ou não? Porque tem plantas que são tóxicas, tá? De uma forma geral, as pessoas não eliminam, tá, o fato de ter uma planta um pouco mais venenosa, até porque 90% das plantas têm algum tipo de toxina, né? Então o que a gente elimina são as plantas com maior índice de toxinas para poder evitar qualquer contaminação com seus animais e crianças. Ou seja, passa a ser uma consultoria mais focada em locais estratégicos, mas é importante passou a ser importante ter plantas em casa para as pessoas? Sim, claro. De uma forma geral, as pessoas buscam essa orientação profissional, né? Não só dentro de casa, como externamente também. Muita gente criou seu espaço de plantas dentro de casa, onde ela cuida, seja de uma orquídea, seja de uma samambaia, diversas plantas, né, que elas podem criar em casa. Então, às vezes as pessoas têm vários cantinhos das plantas, né? Impressionante como isso daí mudou a concepção dos clientes de não enxergar a planta só como um objeto de decoração. É engraçado que a gente passou a observar mais as plantas, passou a observar mais o meio ambiente, até mesmo quando a gente sai de casa, né? A gente consegue imaginar, aquela planta poderia ficar bonita lá em casa. Exatamente, as pessoas já começam a enxergar as plantas com outros olhos, né? E aí elas começam a enxergar na sua casa, levam, a gente deixa os clientes bem à vontade, caso ela não tenha tido o resultado que ela quis, né, da expectativa, a gente deixa trocar a planta, a gente tenta deixar o cliente mais à vontade possível para poder que ele retorne, a gente tenta fazer mesmo, a gente trata os clientes como amigos, né? A gente, como é apaixonado por plantas, gostaria que todo mundo fosse também. E como é que surgiu a ideia da Novo Garden? Novo Garden surgiu da amizade de duas pessoas apaixonadas por plantas, minha e meu sócio Fábio Dória, né?
que já trabalhava no ramo há 18 anos, eu também já trabalhava com paisagismo há bastante tempo, então unimos o nosso amor por plantas e resolvemos montar uma loja de plantas e que tentasse sempre estar se renovando, né? Sempre buscando oferecer produtos novos, serviços diferentes também, com qualidade diferenciada, com tratamento diferenciado com os clientes. Então, o nome, inclusive, o conceito de Novo Garden é de a gente estar sempre se renovando, buscando coisas novas, seja de plantas, de acessórios, insumos e serviços. Bom, é possível então ter a casa mais bonita, mais verde, sem aquela ideia de que ter planta dá trabalho? Sempre tem condições de a gente buscar uma planta adequada, que não dê tanto trabalho. Lógico que tem plantas que vão exigir mais cuidado, as plantas de ambiente interno, elas exigem mais cuidado realmente, né? Até porque na natureza nada é tão fechado como uma casa, né? Então a gente tem que tentar buscar meios de compensá-las, né? Seja com adubação, com a irrigação mais adequada, deixar o ambiente mais úmido, mas tudo isso compensa, esse trabalhinho compensa. É como um amor a um cachorro, um animal, um gato, tudo isso daí se retorna. Como compensa. Obrigada, Jorge. Por nada. Sucesso no seu negócio. Obrigado mesmo. No dia 30/6, agora dia 30 de junho, terminou o prazo de envio da declaração anual do MEI. Então, o que é essa declaração anual do MEI? Essa declaração é uma informação que tem que ser enviada através do site do Simples Nacional, através do portal do MEI, referente a quanto você faturou durante o ano. Então, nessa declaração você vai colocar lá quanto foi que eu tive de venda dos meus produtos durante o ano, se sua atividade de prestação de serviço, quanto foi que eu fiz de serviço durante o ano. Então, nessa declaração é informado, além do seu faturamento, também informa se você teve funcionário durante esse ano e se também teve o afastamento de algum funcionário. Então, é interessante que essa declaração seja feita, principalmente no prazo, para poder não acarretar alguma multa. E, por falar em multa, existe sim a multa por entrega em atraso. Essa multa é no mínimo de 2% referente ao tributo, que são os tributos dentro do Simples Nacional, que é aquele carnê que você paga, né, o carnê do Simples, e o máximo de 20%. Só que a multa mínima em valores em reais é de R$50. Então, se você não fez sua declaração anual, você vai ter uma multa mínima de R$50, mas essa multa ela pode ter um valor maior. E lembre-se que essa multa é por mês de atraso, então quanto mais tempo você deixar de entregar essa declaração, maior será a multa. E como eu posso fazer realmente essa declaração? Você pode procurar um profissional específico e nós daqui do Sebrae podemos também fazer o seu atendimento. Você pode fazer o seu agendamento através do 0800 570 0800 e aí nós estamos justamente à disposição para poder ajudar você, microempreendedor individual. Conheça o Sebrae. O Brasil é um país gigante, tão grande que poucas instituições conseguem estar presentes em todo o território nacional. Uma delas é o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, da indústria, do comércio, dos serviços e da agropecuária. São mais de 1.800 pontos de atendimento nas 5 regiões do Brasil. O que o Sebrae faz? Defende os interesses dos pequenos negócios, ou seja, das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais, os MEIs. O Sebrae ensina a enfrentar a burocracia e a papelada que sempre infernizaram a vida de todos. E ajuda a criar leis para simplificar a contabilidade e reduzir impostos sobre os pequenos, como o Simples Nacional. Dá cursos de capacitação, treinamentos, workshops, seminários e cursos online sobre as mais diferentes áreas de atuação. Apoia startups e novas empresas com orientação técnica e consultoria personalizada. E facilita o acesso a crédito. Juntando tudo, são mais de 10 milhões de atendimentos por ano. O objetivo de todo esse trabalho é melhorar a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios, para que eles possam crescer e conquistar novos mercados. É pensando nisso que o Sebrae promove o acesso à tecnologia e à inovação.
e valoriza o trabalho, a livre iniciativa e o espírito empreendedor que o Brasil precisa para crescer. De onde vêm os recursos do Sebrae? De uma contribuição paga pelas grandes e médias empresas. Essa contribuição dos grandes apoia o crescimento dos pequenos por todo o país. E os mais de 15 milhões de pequenos negócios do Brasil provam que esse investimento vale a pena. 27% da riqueza nacional e a maioria dos empregos com carteira assinada vem dos pequenos negócios. É o Sebrae, alimentando a locomotiva da retomada do crescimento. Sebrae, a grandeza do Brasil está na força do empreendedor brasileiro. Bons Negócios de volta e a nossa convidada agora é a Juliana Santiago, que é sócia proprietária da Sou Restaurante, um restaurante vegano, não é isso? Isso mesmo. Bom, vamos começar conversando sobre, muita gente confunde vegano com vegetariano, então esclarece pra gente. Pronto. O vegetarianismo, ele costuma consumir ainda alimentos derivados, como queijo, leite, ovos. E o veganismo, ele não consome nada de origem animal, desde roupas, vestuário, maquiagem e alimentos. Você percebeu a mudança de comportamento das pessoas e aí, talvez, da ideia de ter um restaurante vegano com relação a passar a comer melhor depois de enfrentarmos uma pandemia? Estamos enfrentando uma pandemia ainda? Sim, sim, com certeza. Esse aumento veio depois dessa pandemia devido aos alimentos de origem vegetal eles serem mais saudáveis para o nosso sistema respiratório, né? Os alimentos derivados de leite, queijo, enfim, eles costumam gerar inflamações, então acaba sendo uma coisa que atrapalha a pessoa melhorar desses tipos de problemas de saúde, como Covid. Uhum. Então, houve esse aumento acreditamos que devido a isso. E surgiu o restaurante nessa época? Ou... Não, restaurante, a gente começou em 2018, éramos um restaurante com outro nome, mas sempre fomos veganos. E aí, ao longo dos anos, com a pandemia, a gente sentiu a necessidade de fazer um rebranding, por conta teve uma baixa significativa, né, de movimento, enfim. E aí, decidimos fazer esse rebranding, inclusive com o Sebrae. E hoje somos Sou, desde 2020, e a gente vem caminhando aí ao longo dos anos, tentando sempre atrair mais o público para essa alimentação, né? Bom, é importante a gente dizer que como desmistificar essa questão do veganismo. As pessoas podem imaginar, comida que não tem gosto. Como é que vocês trabalham isso? Então, é um desafio, né? A gente sempre está buscando novos temperos, novas apresentações, mostrar que é uma comida saborosa, tão saborosa quanto as outras. E o desafio grande é esse, é tentar trazer para as pessoas que têm esse pensamento, né, que ficam com essa preocupação, é uma comida sem gosto, sem graça. Não, é muito saborosa e muito rica. Bom, e um diferencial do restaurante é que ele é pet friendly. Sim, sim. A gente aceita qualquer animal no restaurante, não temos restrições nenhuma. E como é que é essa convivência? É bem tranquilo, o restaurante é aberto, ele não possui ar-condicionado, então ele é bem ventilado. A gente tem mesas na área externa, então a pessoa pode ficar com o pet do lado de fora, pode ficar dentro, a gente não tem nenhum problema e nunca tivemos nenhum problema com eles, muito pelo contrário. Qual é o perfil da sua clientela? A gente hoje, a maioria dos nossos clientes, eles são clientes que têm intolerâncias. Não é nem um público assim vegano, são simpatizantes, são pessoas que querem reduzir o consumo da carne, pessoas que estão buscando uma melhoria da qualidade de vida mesmo. E é possível fazer isso, obviamente, aos poucos, porque a gente foi acostumado com outro tipo de alimentação. Sim. Né? E algumas pessoas até passando por uma fase muito de alimentos industrializados. E você fazer esse desmame para uma alimentação saudável, mais saudável, não deve ser fácil. Não, para muita gente, ainda mais que é uma coisa, eu vejo como uma coisa cultural. A gente cresce sendo ensinado a comer um feijão, um arroz, um bife. Tem uma saladinha, mas é basicamente isso. Então é uma construção, realmente. É uma coisa gradativa. Para muitos é mais fácil assim. Você fazer essa escolha de forma gradativa. Tem pessoas que acontece de fazer bem brusco. Radical. Radical. E funciona. É muito particular, sabe, Amália? Para mim, por exemplo, funcionou sendo radical. Mas para algumas pessoas, porque foi uma coisa mais de empatia com o animal mesmo. E onde é que você imagina o Sou Restaurante daqui a alguns anos? Quais são os planos, os projetos? A gente imagina cada vez mais mostrando para as pessoas que é possível, é gostoso e que pode se viver dessa forma sem passar necessidade, sendo feliz, e a gente quer só crescer. Fica a dica, hein? Juliana, muito obrigada. Eu que agradeço, Sucesso no seu Amália. negócio. Obrigada.
Você já ouviu falar no hambúrguer achatado? Tendência nos Estados Unidos e novidade aqui em Aracaju. Confira. Smash é uma palavra da língua inglesa que significa esmagar. No universo das hamburguerias, o smash burger é uma técnica utilizada na preparação da carne, que por sua vez possui menos gramas que o comum e é servida bem esmagadinha. O smash é um tipo de burger norte-americano, né, de origem norte-americana, onde ele usa uma gramatura entre 40 no máximo 60 gramas ali, uma carne baixa, esmagada na chapa. O nosso é o Ultra Smashed, que é uma carne realmente esmagada, mais fina e que gera um processo de caramelização na carne, que é o que dá todo o sabor diferencial da nossa hamburgueria. A tendência do esmagadinho possui um diferencial no resultado final do hambúrguer, já que esse passa por um processo de caramelização. O diferencial é a caramelização da carne, fora também o queijo que é produzido na casa, quem não usa fatia de queijo, a gente produz o nosso próprio queijo, né, que é uma mistura de prato e de cheddar. E o diferencial, além do sabor da carne, é o uso de produto de alta qualidade que a gente usa aqui, né? Que a gente tenta manter sempre o mais alto nível possível, dentro do preço mais acessível possível. O cardápio possui opções variadas. Chicken Nuggets é um produto feito a partir da carne de frango, preparada à milanesa ou em palme. Onion Rings são os famosos anéis de cebola. Batata frita temperada, milkshake e os verdadeiros esmagadinhos. O Big Boy, que é o clássico salada, com o nosso molho Big Boy, que lembra muito do Big Mac. O Sweet Onion sai bastante, o Cowboy, o X-Bacon. Acho que são os 4 que mais saem, são esses. A empresa funcionava apenas pelo delivery. Foi afetada pela pandemia do Covid-19 e precisou se reestruturar. Com o passar do tempo, o retorno do presencial acabou acentuando a necessidade de um espaço físico. E hoje eles trabalham equilibrando as entregas por delivery com a manutenção do presencial. A pandemia foi algo que mexeu nisso tudo. No início a gente funcionava só presencial, ou só o delivery, quando não tinha liberado o presencial. E quando voltou, a gente perdeu muita venda porque a galera queria sair, queria comer no presencial. E foi em dezembro do ano passado que a gente decidiu vir para esse ponto exatamente para poder atender o que a galera realmente queria, que era comer no presencial. O movimento do estabelecimento continua se recuperando e o desenvolvimento é reconhecido pelas avaliações no Google, em que contam com a nota 4.8 de 5 estrelas. O público é atraído pela qualidade e sabor, que são grandes diferenciais propostos pela hamburgueria. A Smash Boys é localizada no bairro Ponto Novo, zona sul de Aracaju, e possui potencial para se tornar a queridinha da capital e dos amantes do Smash Burger. O contato e o cuidado com os clientes é uma meta para os sócios Gui Henri e Matheus Araújo. A gente gostaria bastante de ampliar nosso cardápio, além de conseguir aumentar nossa comunicação com os nossos clientes, tanto seja via por Instagram ou WhatsApp, porque querendo ou não, como o nosso grupo é bem reduzido, às vezes fica bem difícil de conseguir conversar com todo mundo, pedir a opinião de todo mundo. Ponto final no Bons Negócios de hoje. Lembrando que o Sebrae Sergipe está na Rádio Transamérica todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, com o programa Se Liga Empreendedor com Júnior Versiani. Nós temos um novo encontro marcado na próxima semana, com muito mais informações para você no universo do empreendedorismo. Até lá!